Olá, eu sou Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é mostrar o abismo de volume que existe entre o suporte textual analógico e o suporte textual digital. Vamos lá! Os textos que a gente lê no dia a dia podem aparecer aos nossos olhos em dois suportes principais. O suporte analógico, feito de matéria, como o papel, e o suporte digital, feito de luz, como a tela do computador ou do celular. A diferença entre um suporte e outro é tão grande que eu vou chamar de abismo. Há vários abismos entre o analógico e o digital, mas vou me deter hoje em apenas um deles, o abismo do volume. Vou mostrar a grande diferença no uso do espaço para armazenar a mesma quantidade de informação em um suporte e no outro. Vou começar com um exemplo clássico de suporte analógico, o livro impresso em papel. Qualquer livro tradicional como o conhecemos ocupa um volume no espaço. É óbvio que este espaço varia muito de um livro para outro, mas existe aí um valor médio. É este valor médio que vou usar aqui. Segundo dados da Amazon, um livro médio tem 259 páginas e um volume de 466 centímetros cúbicos. Para a gente entender melhor, isso significa que em 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, cabe mais de 2.000 livros. Um exemplo de livro que se encaixa nessas dimensões é uma edição tradicional inglesa do livro de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Não se assustem com os números que estou apresentando. Afinal, estamos falando do mundo digital, do mundo dos números. Para acomodar 1.000 livros, precisamos de uma parede com mais de 4 metros de largura, o equivalente a 4 estantes de 7 prateleiras, com 1 metro de largura cada uma. Este é o mundo analógico, em termos de volume. Vamos agora ao mundo digital. Vejamos o mesmo livro de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, em formato de e-book, versão original inglesa no meu computador. Aqui estão os dados. Nome do arquivo, Brave New World. Tipo de arquivo, EPUB, arquivo de publicação eletrônica. Agora o dado mais importante, tamanho em disco, 270.336 bytes. Para entender melhor o que isso significa, vamos fazer algumas comparações com dispositivos de armazenamento de dados. Consideremos um dispositivo de armazenamento como um HD externo portátil de 4 terabytes, que pode ser comprado por menos de R$1.000 em qualquer grande magazine do Brasil, em torno de $100 nos Estados Unidos. Este HD, este disco rígido, tem um volume físico de 136 centímetros cúbicos. Equivale a menos de 1/3 do volume de um exemplar do livro Admirável Mundo Novo, capa simples. A questão que nos interessa aqui é verificar quantos exemplares do Admirável Mundo Novo cabem neste disco rígido. Ou seja, quantos exemplares do livro cabem em um dispositivo que tem menos de 1/3 de seu volume. A resposta é uma simples divisão da memória do dispositivo pelo número de bytes do livro, ou seja, 4 trilhões de bytes divididos por 271 mil bytes. Vamos dar um desconto de 10% na memória do disco rígido,
tirando 4 bilhões de bytes para serem usados no gerenciamento dos dados do disco. Temos então 3 trilhões e 600 bilhões de bytes. Agora vamos dividir esses 3 trilhões e 600 bilhões por 271 mil bytes, que é o tamanho digital do livro. O resultado é que, considerando um livro de tamanho médio, podemos armazenar mais de 13 milhões de exemplares em um disco rígido de 4 terabytes. Precisamos estabelecer algumas comparações para ter uma ideia do que significa guardar 13 milhões de livros. Nenhuma biblioteca no Brasil tem em seu acervo 13 milhões de livros. A maior é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com 9 milhões de livros, ou seja, tem 4 milhões a menos do que cabe no HD portátil. A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem 240 mil livros, ou seja, seriam necessárias 55 bibliotecas do mesmo tamanho para preencher o HD. Há, portanto, um abismo de volume quando se compara o suporte textual analógico com o suporte textual digital, o que no mundo analógico equivale a mais de 6 mil metros cúbicos de livros. No mundo digital fica reduzido a 136 centímetros cúbicos. Se a gente enfileirar esses metros cúbicos um ao lado do outro, teremos mais de 6 quilômetros de livros. Se pegarmos livro por livro e colocarmos esses livros um ao lado do outro em pé, teríamos uma fileira de mais de 200 quilômetros de livros. E tudo isso cabe em um HD portátil de 136 centímetros cúbicos. Podemos ver esse abismo de um outro ângulo, considerando apenas o volume de um livro, que ocupa no mundo analógico um espaço tridimensional de 466 centímetros cúbicos. Que espaço esse livro ocuparia no mundo digital? Já vimos que o volume físico de um livro equivale ao volume de 3 discos rígidos de 4 terabytes. Como em cada disco cabem 13 milhões de livros, temos para 3 discos o valor de 39 milhões. Em termos bem simples, isso significa o seguinte: o espaço físico que um livro de tamanho médio ocupa no mundo analógico dá para armazenar 39 milhões de livros do mesmo tamanho no mundo digital. Em termos percentuais, temos uma redução espacial de 99,999%. Ou seja, um livro que no mundo físico ocupa um volume de 466 centímetros cúbicos, quando transposto para o mundo digital, fica reduzido a 1/100º de milímetro cúbico, 10 vezes abaixo da nossa capacidade de vê-lo a olho nu. Vale ressaltar que estamos usando aqui tecnologia caseira, dispositivos e serviços que muitas pessoas usufruem de suas casas. Em laboratórios sofisticados, as diferenças seriam ainda muito maiores. Estamos vivendo um acelerado processo de miniaturização, em que usamos cada vez menos suporte físico para armazenar cada vez mais informação. O que se vê projetado na tela do computador vem de suportes tão minúsculos que são invisíveis aos olhos. Esse abismo de espaço entre o analógico e o digital não é trivial. Essa miniaturização extrema está começando a produzir um impacto muito grande em vários setores da atividade humana, incluindo o da educação. É muito provável que isso é só o começo.
Voltarei a esse tema em outros vídeos, mostrando outros abismos, além do abismo do volume que apresentamos aqui. No momento, é isso. Muito obrigado pela atenção.